paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu creio que Jesus está aqui. E onde Ele está, sempre acontece alguma coisa. Não é verdade, amados? Vamos à palavra do Senhor. O tema está em Lamentações 5:21, parte B. Mas nós vamos ler em Lucas 22, irmãos. Lucas 22, 31. Glória a Deus. O tema é: renova os nossos dias, Senhor, como dantes. Quem vai continuar fazendo esta oração? É uma oração, irmãos. É uma oração que Jeremias estava fazendo junto com o povo que pecou e foi lançado no cativeiro. Lançados no cativeiro para se arrependerem. Os irmãos sabem quantos anos durou este cativeiro? Alguém sabe? Quem sabe? 70 anos. Apenas 70 anos de sofrimento lá no cativeiro, porque não ouviram a voz de Deus. Então nesta noite, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus. Não apenas ouça, mas pratique a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Lucas 22, 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Agora o versículo 54 em diante. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém, irmãos? Já foi orado, podeis assentar, dar mais uma salva de palma para Jesus. Jesus, irmãos, realmente é maravilhoso. Você pode levantar a mão para o céu e dizer estas palavras: Jesus é maravilhoso. E Ele conhece, irmãos, Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe exatamente o que você pode
e o que você não pode. Ele sabe quem você é, Ele te conhece por fora, Ele te conhece por dentro. Ele conhece você hoje, Ele conhece você amanhã. Isso não é tremendo, irmãos? Abrindo um parênteses aqui, quando Satanás foi até Deus, e Deus deu testemunho de Jó, dizendo: viste meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, desvia-se do mal. A Bíblia diz que Satanás diz assim: mas também, claro, não é de balde que ele é fiel. O Senhor enche ele de bens, tira o que ele tem. Escuta isso aqui para você entender, irmãos. Parece que eu vejo, irmãos, Deus olhando assim para Jó, analisando Jó e dizendo assim: pode tirar, eu conheço Jó. Pode tirar, porque eu conheço Jó, ele não vai blasfemar. Agora Jesus, irmãos, agora Jesus, parece que eu vejo Jesus olhando para Pedro e dizendo assim: Pedro, ainda você não aguenta, a sua estrutura é fraca, você não aguenta. Satanás pediu para dar uma cirandada, para dar uma peneirada na tua vida, mas você ainda não aguenta, ainda não tem estrutura. Irmãos, para você aguentar algumas coisas, você precisa criar estrutura. O crente, irmãos, ele tem que subir para cima sim, ele tem que crescer para cima, mas da mesma forma que ele tem que crescer para cima, ele tem que crescer para baixo. Aleluia. Crescer para baixo, para conseguir adquirir exatamente esta estrutura, ou podemos dizer, um alicerce. Pedro aí não tinha. E olha que Pedro, irmãos, pelo menos para mim, no meu pensamento, Pedro foi um dos primeiros, ou quem sabe o primeiro, a ser escolhido pelo Senhor. Você lembra quando Pedro foi escolhido pelo Senhor? A Bíblia diz que Jesus andava na praia do mar da Galileia, quando encontrou ele, e quem mais? Quem lembra? O seu irmão André. Primeiro os dois, Pedro e André, que eram irmãos, eram pescadores. Falam comigo o que eles eram? Bem alto, o que eles eram? Pescadores, profissionais, viviam disso, viviam de pesca, irmãos. Eles viviam de pesca, era a sua profissão. Glória a Deus. E agora, irmãos, Jesus já está perto de ser entregue. Ele diz para Pedro assim: Pedro, quando tu te converteres. Sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus conhecia Pedro. Pedro andou com Jesus, foi um dos primeiros, ou quem sabe o primeiro, a ser escolhido por Jesus, mas demorou de se converter. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, eles cantam, eles pregam, mas ainda não se converteram, ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Tem vários exemplos, mas você quer ver um aqui, irmãos? Quando este diz assim, ó: eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Eu sou crente, meu braço não é. Eu sou crente, mas você pensa o quê? Não se converteu ainda, irmãos. Não se converteu, ainda não teve um encontro com o Senhor. Porque quando ele tiver um verdadeiro encontro com o Senhor, pode bater no rosto dele, pode falar mal dele, irmãos, pode fazer o que quiser com ele. Ele está dando glória a Deus e diz assim, ó: eu estou morto. Pastor Geraldo Amadeu, quem conhece? Quem já ouviu falar esse nome? Geraldo Amadeu, meu pastor, irmãos. Foi ele que me indicou para a obra, lá do campo do Vale do Ribeira. Ele um dia disse assim, ó: se você chegar num velório e você beliscar um morto, qual a reação dele? Nenhuma. Você dá um tapa no rosto dele, ninguém vai fazer isso, mas se fizer, o que ele faz?
Nada, ele não faz nada. Faz alguma coisa? Faz nada. Se alguém xinga ele, diz, isso aí não valia nada, esse camarada é sem vergonha, ele não vai fazer nada. Sabe por que ele não faz nada? Porque ele está morto. Está morto, simplesmente está morto. Se você estiver morto para o mundo, irmão, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, você vai dizer assim: eu vivo para Cristo, aleluia, estou querendo morar na glória, estou querendo morar no céu, glória a Deus, estou morto para este mundo, levo desaforo para casa. Crente de verdade leva desaforo para casa, irmão. Leva ou não leva? Crente de verdade. Crente que não é de verdade não leva. Pedro não levava desaforo para casa. Pedro meteu a espada até na orelha de Malco, irmãos, pensando que estaria ajudando Jesus. Jesus não precisa de ajuda de ninguém, meu irmão. Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Jesus foi lá, colou a orelha e disse assim: Pedro, com o ferro que você fere, você pode ser ferido. É verdade ou não é? Parece que eu vejo Jesus dizendo assim: eu não preciso da ajuda de ninguém não, eu sou Jesus, aleluia, o Todo-Poderoso. Chegou a hora de eu morrer, eu tenho que morrer, porque senão não se cumpre a palavra. Se eu não morrer, aleluia, ninguém é salvo. Então precisava se cumprir, e Pedro, que ainda não era convertido, não entendia isto. Não entendia, irmãos. E agora Pedro diz assim: ó, eu estou disposto a ir contigo até a prisão e a morte. Estava nada. Sabe aqueles crentes que já falaram assim, ó, eu prefiro morrer do que se desviar? Muitos deles já se desviaram. Muitos deles, irmãos, porque são crentes exaltados. Crente exaltado. Crente que acha que é. Crente que acha que pode tudo. Meu irmão, você tem que ser humilde ao ponto de dizer assim, ó, eu não sou nada, eu não posso nada. Ah, se Jesus não for na minha vida, se Ele não for na minha vida, nada sei, nada sou, porque Ele é tudo. E Ele disse: sem mim nada podereis fazer, nada podereis fazer. E agora Jesus disse assim: hoje, não é nem amanhã não, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar. Não é uma vez não, você vai me negar 3 vezes. Você já imaginou, irmãos? E agora a Bíblia diz, irmãos, preste bem atenção nessa palavra. Eu vou pregar pouco hoje, irmãos, bem pouquinho, mas preste atenção nisso aqui, ó. Quando fizeram fogo, quem fez aquele fogo foi quem estava na expectativa de ver Jesus morto. Era uma roda de escarnecedores. Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora a Bíblia vai dizer, antes disso, a Bíblia vai dizer que Pedro seguia Jesus de longe. Repita isso para você aprender. Pedro seguia Jesus de longe. Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo. Eu vou dizer assim com todas as letras: o perigo que tem um crente seguir Jesus de longe. Sabe como que você segue Jesus de longe, irmãos? Sem oração, sem jejum, sem leitura de palavra. Ah, eu vou na igreja quando der. Se der, Jesus sabe de todas as coisas, eu tenho meus compromissos. O senhor não sabe, pastor, mas Deus sabe. Você está seguindo Jesus de longe. Você está seguindo Jesus de longe, irmão, e correndo o risco de negá-lo, correndo o risco de negar ao Senhor aquele que segue Jesus de longe. Seguia Jesus de longe, e agora ele se assenta exatamente com aqueles que estavam ali fazendo um fogo, mas na expectativa de ver Jesus morto. Você viu o risco que ele estava correndo, irmãos? E agora, logo de cara, alguém já diz assim, ó: esse camarada é um deles. Esse camarada aqui, ó, olha o jeitão dele, ó.
Só pode ser dele. E ele já começa a negar, dizendo: não sou, nem conheço ele. Irmãos, é tão interessante. Ele já morreu, eu vou falar dele. O pastor Francisco Filho, um tempo ele se desviou, irmãos. Ele mesmo contou isso para o meu pai. Ele se desviou, e aí, claro, desviou. Não era pastor na época. E de vez em quando um irmão ia lá atrás dele. De vez em quando alguém encontrava ele e pregava para ele. Aí ele disse assim: sabe de uma coisa, aqui em Curitiba todo mundo me conhece, vou lá para o Belém do Pará, lá ninguém me conhece. E foi embora, irmão, e ficou lá à vontade. E quando foi um dia, ele entrou numa boate, irmão, ele mesmo contando, e disse que ele sentou e pediu um drink. E quando uma mulher totalmente seminua foi entregar um drink para ele, sabe o que a mulher disse? A mulher olhou assim e falou assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Você é crente, não é? Não, você pode até não ser agora, mas você já foi. Eu não te conheço, mas o seu jeito está te denunciando. O teu jeito está te denunciando. Não tem como esconder, irmãos. Aquele que é de Deus não tem como se esconder. Ele pode até tentar se esconder, mas não tem jeito, porque é reconhecido. Você consegue dar um glória a Deus aí bem gostoso, irmãos? É reconhecido. Ele disse: não adianta, volto para minha terra, porque não adianta. Pedro, irmãos, era conhecido, não adianta. Agora você imagina quando ele negou pela terceira vez, o galo canta. Você já imaginou ele olhando assim, e sabe quem estava ali, exatamente ali, olhando para cá? Jesus. E parece que eu vejo Jesus dizendo assim, eu te falei, Pedro, lembra que eu te falei que você ia negar? Agora, irmãos, uma coisa interessante acontece aqui. Sabe o que ele faz? Não de uma forma superficial, porque tem muitos que se arrependem de forma superficial, aquele arrependimento falso, irmão. E Jesus conhece quando você se arrepende de verdade ou não. Ele conhece. Conhece ou não conhece? Não adianta você tentar enganar Jesus. Você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, mas Jesus ninguém engana, meu irmão. Jesus ninguém engana, e a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. A Bíblia diz que ele chora amargamente. E Jesus, que conhece o coração, parece que eu vejo Jesus, que conhece o coração, olhando e dizendo: ele pecou, ele negou, mas ele se arrependeu. Olha o que Jesus está falando, irmãos. Para você voltar ao primeiro amor, para Deus te usar como antes, para você ser renovado, você precisa se arrepender de verdade. E Deus, aquele que conhece o coração, Ele vai te perdoar, e você vai ter condições de voltar ao primeiro amor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora olha que interessante, irmãos. Jesus morre, mas ao terceiro dia, como ele disse, ele ressuscita. Ressuscita ou não? E a Bíblia diz que já havia aparecido duas vezes, lá dentro daquele lugar onde os homens estavam, os discípulos estavam confinados. De repente Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Um dia que ele apareceu, não estava lá, né? Tomé não estava lá, não acreditou que ele tinha ressuscitado, que ele tinha aparecido. Na segunda vez Jesus aparece novamente, ele está lá, e Jesus mostra que realmente é ele, e ele havia ressuscitado. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que já é agora a terceira vez que Jesus aparece. Mas um certo dia, este homem, o primeiro a ser escolhido pelo Senhor, e a Bíblia diz agora, se eu não me engano, capítulo 15, se eu não me engano, vamos aqui, de Mateus, capítulo 16, perdão, de Mateus, acompanhe comigo em nome de Jesus, capítulo 16 de Mateus, versículo 13, perdão, em diante, ou versículo 17 para nós adiantar, diz assim:
E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus entrega a responsabilidade, irmãos, da igreja nas mãos de Pedro. E lá atrás ele diz: olha, a partir de hoje, esquece pescaria, esquece esse negócio de ser profissional na pesca. Você vai ser pescador de homens, de almas. Mas sabe aquelas decisões malucas, irmãos? Com certeza Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Sabe aquelas decisões malucas que a pessoa diz assim: ó, eu vou fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou mais tocar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu vou embora dessa igreja, eu vou procurar outra. Aquelas decisões malucas, sem pedir a direção de Deus. E andar sem a direção de Deus, irmão, você só vai dar com burro nas águas. Não é assim o ditado? É isso o ditado? Você vai se dar mal, meu irmão. Pedro tomou uma decisão, e a Bíblia diz que tinha outros discípulos com ele. Ele tomou uma decisão, sabe qual foi a decisão? Ele disse assim: vou pescar. Já pensou, irmão? Decisão louca. Vou pescar. Não era para alguém chegar e dizer assim: Pedro, você está doido, rapaz? Você está doido? Você não lembra que Jesus falou que a gente ia ser pescador de homens? Não, não vai não, moço. Mas sabe o que a Bíblia diz? Eles também foram com ele. Todos de comum acordo: vamos pescar. Esquece esse negócio de Jesus, esquece esse negócio de alma, que negócio de homem, que evangelho. Vamos pescar. Uma decisão. E foram pescar a noite toda. Tentaram, irmãos, e nada. Pela manhã, a Bíblia diz que lá na praia tinha um camarada, tinha um homem lá na praia, e a Bíblia diz que junto com este homem tinha o quê? Fogo. Tinha uma fogueira. Quando Pedro negou, foi exatamente onde tinha um fogo. E agora lá com aquele homem tinha fogo. Tinha fogo, tinha peixe e tinha pão. Levanta a mão para receber esta palavra em nome de Jesus. Onde Jesus está, e eu creio que Ele está aqui, tem fogo, irmãos. Tem fogo ou não tem fogo? Onde Jesus está, tem fogo. Onde Jesus está, tem pão. Onde Jesus está, tem alimento para nossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele camarada, irmãos, a Bíblia diz que quem estava pescando estava numa distância de 90 metros, próximo, dava para ouvir. E aquele homem disse assim: filhinhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Responderam: nada. Então faz o seguinte, ó que coisa interessante, irmãos. Agora na minha direção, porque na direção de vocês não adianta. Agora na minha direção, lança a rede assim no lado direito, que vocês vão pegar. Já pensou que gostoso, irmão? Você está conseguindo entender? Que gostoso andar na direção de Deus. Na direção de Deus as coisas funcionam. Se você estiver na direção de Deus, a coisa vai funcionar. Você vai conseguir. Você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, mas tem que ser debaixo da direção de Deus. Longe da direção de Deus, nada. Agora ele diz assim, ó, na minha direção, lança a rede aí. E eles pegaram, irmãos. Eles pegaram. Ó, e agora? Aí aquele que Jesus amava, aquele que deitava a cabeça aqui, ó, estava lá também. E ele, sabe quem é aquele homem? Aquele homem é Jesus. Aquele homem é Jesus, Pedro. Pedro, irmãos, estava tão longe da direção de Deus, tão distante do Senhor. A Bíblia diz que ele estava nu, irmãos. E agora foi como sempre, enquanto os donos estão debaixo, sabe como que vai? Ele vai nadando, desesperado, arrependido. Chega até lá, o barco chega. Jesus, irmãos, tranquilo.
Jesus disse assim, ó, me dá um desses aí, que vocês pegaram, para nós jantar aqui, para nós comer. E aí a Bíblia diz que eles tiraram, ó, eu vi um peixe hoje, me deu vontade de pregar exatamente essa mensagem. Eu vi uns peixes, não sei se quem estava comigo observou, que eu fiquei olhando aquele peixe, olhando, ninguém nem sabia, nem imaginava. Eu estava olhando aquele peixe, desse tamanho assim no mercado, e dizendo, meu Deus, imagina 153 peixes desse tamanho numa rede. Você já imaginou, irmão? 153 tambacu desse tamanho numa rede. E Jesus fala, dá um desses aí, vamos comer agora. E eles comeram ali, ó. E a Bíblia diz assim, que ninguém ousou perguntar agora quem era, porque sabiam que era Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Fecha o teu olho para a glória de Deus. Dá pelo menos uns 2 glória a Deus aí misturado com aleluia, porque Jesus está aqui nesta noite. Não é pastor Valdemir que está falando contigo, é Cristo, é o Senhor Jesus, aquele que pode tudo, aquele que pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele acaba de comer, irmão, quando eles acabam de comer, olha como Jesus é lindo, irmãos. Jesus não é aquele, sabe aquele patrão arrogante que chama atenção assim na frente de todo mundo? Não, vem aqui, Pedro, só nós dois. Só nós dois, você que é o responsável, vem aqui. Você me ama mais do que aqueles ali? Não era para ele falar assim, Senhor, não te amo. Não era para ele falar assim, porque se eu te amasse, eu estaria obedecendo o que o Senhor me disse um dia. Se eu te amasse, jamais eu estaria ficando fora da direção do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, meu irmão? Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui nesta noite? Você que está distante da direção de Deus, tomou uma decisão, saiu da presença do Senhor. Deus nesta noite quer você, e Ele quer te renovar. Nesta noite Ele quer fazer uma obra na tua vida, mas Ele também pergunta a mesma coisa: você me ama? Amar Jesus, irmãos, você não pode dizer com palavras. Pedro estava dizendo com palavras, mas as ações, e as ações? E as ações? Pedro, tu me ama mais do que esse? Pedro, olha novamente a pergunta. Ele não negou 3 vezes, então ele teve que responder 3 vezes. Ele não estava lá negando diante do fogo, agora diante do fogo, ele teve que dizer, ele teve que responder para o Senhor. 3 vezes a mesma pergunta. Imagina, irmãos, como Pedro ficou. Mas ali Jesus estava dando para ele uma oportunidade. Nesta noite Jesus está te dando uma oportunidade para você se arrepender de verdade, chorar amargamente e dizer: Senhor, eu quero te amar. A partir de hoje, eu não te amei até hoje, mas a partir de hoje eu quero te amar. A partir de hoje eu quero andar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar conforme a tua direção, porque tu és Senhor e eu sou servo. Servo, irmãos, não faz o que quer. Servo não faz o que quer. Eu vi os irmãos aqui limpando a igreja. Tem mais gente que gosta de limpar a igreja. Limpar a igreja? Você está doido? Eu não sou para isso. Eu não vim para isso. Meu irmão, você não faz o que quer. Você tem que fazer o que Deus quer. Você tem que fazer o que Deus quer, meu irmão. É o que Deus quer. Glória a Deus. Nós ouvimos algo hoje, não vou falar, nem vou falar nem o nome. Mas como tem pessoas arrogantes, irmão, porque acha que é pastor, não pode fazer mais nada. Escuta isso aqui, eu não estava nem no script da mensagem, mas eu preciso falar. Davi tinha sido ungido a rei na casa do seu pai. Tinha ou não tinha? Ele já tomou posse do reinado? Não, senhores. Ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Não foi isso? Acabou de ser ungido. O Senhor dizendo assim para Samuel: Samuel pode ungir. Esse é o camarada que eu quero. Ungiu. Volta a cuidar das ovelhas. Já pensou que interessante? E ele volta, né, irmão?
Ele não podia dizer, não, pai, você está doido? Eu agora sou rei, mãe. Eu sou rei, pai. Eu vou mandar até no senhor. Não, camarada obediente é outra coisa. É verdade ou não é, irmãos? Me perdoe. Quem é obediente é diferente. Não estava no script, mas eu não estou nem aí com ética. Eu prego o que Deus manda. Glória a Deus. Passa um tempo, o pai dele chama ele, vem aqui, filho. Vai lá ver os teus irmãos, como é que eles estão. Leva queijo para eles, leva mantimento para eles. Leva mantimento também para o chefe lá. Vê como eles estão lá. Você já pensou se mais uma vez ele falasse assim, não vou. Eu não vou. Eu sou rei, não vou. Mas ele foi. Agora interessante, irmãos. Saul era rei. E para ser rei tinha que ser da família real. Ele não era da família real. Ele não era da família real. Ele foi ungido, mas ele não era da família real. E ele vai obedecendo. E chega lá, estava lá aquele gigantão, quase 3 metros, afrontando o povo. Ele tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? Eu vou lutar com aquele camarada. Eita, eu vou pelejar contra ele. E eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus dizendo, é isso aí. Foi obediente. Eu crio caminhos para chegar onde eu quero. Quando é obediente. Mas quando não é obediente, fica lá. Fica quietinho lá. Você está entendendo a palavra? Não? Aleluia. Aí ele ouve os presentes, irmãos, que Saul prometeu. Quem vencer esse gigante, a casa do pai vai ficar isenta de impostos. Opa, meus pais já vão ganhar alguma coisa. Já é negócio. É ou não é? Já é um negoção. Já pensou, a casa do meu pai não vai pagar mais imposto? Meu Deus, saiu do jugo. É bênção. Outro presente. Vou enriquecer de riquezas. Rapaz, vou ficar rico. Já pensou? Eu já ia lutar de graça. Ainda vou ficar rico. Aí vem a terceira proposta, a terceira promessa. E quem vencer vai casar com a minha filha. Parece que eu vejo Davi dizendo assim, opa, este é o melhor presente. Agora é que eu vou lutar mesmo. Glória a Deus, eu quero casar com a filha dele. Agora é que eu vou lutar mesmo. E agora a Bíblia diz que ele vence a batalha, irmãos, e entra na família real. Você está entendendo ou não? Você consegue entender a palavra ou não? Irmãos, se você for obediente, tem tudo para você. Tudo para quem é obediente, tem tudo para quem anda na direção de Deus. Na direção de Deus, irmãos, a palavra dessa noite é exatamente esta. Você quer ser renovado, meu irmão? Não adianta ficar orando e tanta coisa, não, irmão. Primeira coisa, ande na direção de Deus. Seja obediente àquele quem colocou acima de você. Obediente, irmão. Rapidamente aqui, você lembra daquele camarada chamado Centurião de Cafarnaum? O camarada não era cristão, irmão. Ele era um centurião, ele era romano. Romano, gentil, dando uma aula. Glória a Deus, ele quis que Jesus fosse na casa dele. Depois ele envia alguém dizendo, não, vai lá, fala que eu não sou digno. Eu não sou digno nem que ele entre debaixo do meu telhado. Sabe por quê? Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Você consegue entender isso? Ele estava dizendo assim, ó, eu sou submisso. Eu sou submisso. Eu tenho pessoas sob, né? Sob e abaixo, não é isso? E tenho pessoas sobre, quer dizer, eu comando, mas também sou comandado. Sabe por que eu comando? Porque eu sou bem comandado. Mandam em mim, eu obedeço. E aí quem eu comando também me obedece. Aula de submissão. Consegue entender isso, irmão? Quantos irmãos arrogantes? Arrogante, irmão. Tem pessoas que falam assim, ó, eu só obedeço a Deus. Eu falo para alguém assim, irmão, vai fazer assim, se Deus falar comigo, meu irmão, mas eu já estou falando. Se Deus falar comigo, eu vou falar, deixa quieto, não vai mais. Esquece. Nem eu vou falar, nem Deus vai falar também, você não vai mais. E não vai mais. Perdeu a bênção. Perdeu a chance de vencer o Golias. Perdeu a chance de vencer o Golias, irmão.
Entenda a palavra de Deus aqui nesta noite. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Esta é a palavra, meu irmão. Esta é a palavra para esta noite. Aleluia. Você quer receber a bênção de Deus? Ande na direção do Senhor. Seja obediente. E a bênção é certa. Você vai ser renovado, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, para fazer a obra do Senhor. Ele vai te dar sabedoria. Fica tranquilo, meu irmão. Tudo está nas mãos de Deus. Fique em pé em nome de Jesus.